Menino negro pobre entrega cordão valioso perdido de milionário e pede apenas pão para comer em troca. O sol mal havia nascido quando João abriu os olhos, sentindo o familiar aperto no estômago que a fome trazia. O garoto de 12 anos espreguiçou-se na esteira fina que servia de cama, olhando ao redor do pequeno cômodo que dividia com a mãe, Dona Maria. As paredes de tijolos à vista e o teto de zinco lembravam-no constantemente da vida difícil que levavam na comunidade do Morro da Esperança. João, meu filho, já está de pé. A voz cansada de Dona Maria ecoou pela casa. Estou sim, mãe, respondeu o menino, levantando-se rapidamente. Ele sabia que cada minuto era precioso. Sua mãe precisava sair cedo para o trabalho como diarista nas casas do bairro rico vizinho. Enquanto se arrumava, João pensava no dia que tinha pela frente. Escola pela manhã, depois algumas horas vendendo balas nos semáforos. Quem sabe hoje eu consigo trazer um pouco mais de dinheiro para casa, murmurou para si mesmo, tentando manter o otimismo que sua mãe sempre elogiava nele. O café da manhã era simples, um pedaço de pão dividido entre os dois e um copo de café ralo. João observava sua mãe com admiração. Apesar do cansaço evidente em seu rosto, Dona Maria sempre tinha um sorriso para ele. Filho, lembre-se sempre, a honestidade é o nosso maior tesouro, ela dizia, como fazia todas as manhãs. Na escola, João se esforçava para prestar atenção, mesmo com o estômago roncando. Seus colegas às vezes zombavam de suas roupas gastas, mas ele mantinha a cabeça erguida. Um dia, vou dar uma vida melhor para minha mãe, pensava, agarrando-se a esse sonho nos momentos difíceis. Após as aulas, era hora de trabalhar. João pegava sua caixa de balas e dirigia-se para a avenida principal que cortava o bairro rico. O contraste entre os dois mundos sempre o impressionava. De um lado, mansões e carros de luxo, do outro, a realidade dura de sua comunidade. Moço, quer comprar uma bala? João perguntava, aproximando-se de um carro parado no semáforo. O motorista apenas balançou a cabeça, sem nem olhar para o menino. João já estava acostumado com a indiferença, mas isso não o impedia de continuar tentando, com um sorriso no rosto. As horas passavam lentamente sob o sol escaldante. João sentia o cansaço tomando conta de seu corpo magro, mas a determinação o mantinha de pé. Cada moeda era uma pequena vitória, um passo a mais para ajudar sua mãe com as contas do mês. Enquanto caminhava entre os carros, João observava as pessoas em seus veículos caros, imaginando como seriam suas vidas. Será que eles sabem como é não ter o que comer? Perguntava-se, sem ressentimento, apenas curioso sobre um mundo tão diferente do seu. No fim da tarde, com os pés doloridos e a garganta seca, João contava o dinheiro que havia conseguido. Não era muito, mas ele sabia que faria diferença. Com um suspiro, guardou as moedas no bolso e começou a caminhada de volta para casa. No caminho, passou pela padaria do seu José. O cheiro de pão fresco fez seu estômago roncar mais forte. Oi, seu José, cumprimentou o padeiro. Oi, João. Quer um pedaço de pão? Ofereceu o homem bondoso. João hesitou, mas aceitou agradecido. Aquele pequeno gesto de bondade iluminou seu dia cansativo. Chegando em casa, encontrou sua mãe já preparando o jantar simples. Como foi seu dia, mãe? Perguntou, entregando-lhe o dinheiro que havia ganhado. Dona Maria o abraçou forte, com lágrimas nos olhos. Você é meu herói, João, disse ela. Naquele momento, apesar de todas as dificuldades, João sentiu-se rico. Rico de amor, de esperança e de determinação para enfrentar mais um dia. A manhã começou como qualquer outra para João. O despertador improvisado, um velho relógio de pulso que ganhará de um vizinho, tocou às 5h30. Ele se levantou, esfregando os olhos sonolentos, e olhou pela janela. O céu estava cinzento, prenunciando chuva. Vai ser um dia difícil para vender balas, pensou, sentindo um aperto no peito. Dona Maria já havia saído para o trabalho, deixando um bilhete carinhoso na mesa da cozinha. Filho, tem um pouco de farinha. Faz um mingau. Te amo. João sorriu, sentindo o amor de sua mãe aquecer seu coração. Preparou o mingau ralo e comeu devagar, saboreando cada colherada como se fosse um banquete. Na escola, a professora Ana notou que João estava mais quieto que o normal. Está tudo bem, João? Ela perguntou gentilmente durante o intervalo. Sim, professora, ele respondeu, forçando um sorriso.
Só preocupado com a chuva. Vai ser difícil vender balas hoje. A professora apertou seu ombro em um gesto de compreensão e encorajamento. Após as aulas, João pegou sua caixa de balas e saiu, determinado a enfrentar o tempo ruim. As ruas estavam mais vazias que o normal, e os poucos carros que passavam tinham os vidros fechados por causa da garoa fina que caía. Moço, quer comprar uma bala? Ele perguntava, sua voz quase abafada pelo barulho dos carros e da chuva. As horas passavam lentamente, e as vendas estavam fracas. João sentia o desânimo crescer, mas lembrou-se das palavras de sua mãe: nunca desista, meu filho. Dias ruins passam, mas nossa força fica. Com esse pensamento, ele continuou caminhando pela avenida, determinado a não voltar para casa de mãos vazias. Foi então que algo inusitado aconteceu. Enquanto caminhava cabisbaixo, evitando as poças d'água, João viu algo brilhante na calçada. Intrigado, ele se aproximou e seu coração quase parou. Ali, meio escondido entre as folhas caídas, estava um cordão de ouro com um pingente cravejado de pedras que pareciam diamantes. João pegou o cordão com mãos trêmulas, sentindo o peso do ouro em suas palmas. Seus olhos brilharam por um momento, imaginando quanto aquilo poderia valer. Com isso, eu poderia comprar comida para semanas, talvez até meses, pensou, sentindo o estômago roncar de fome. Mas logo outro pensamento invadiu sua mente. A voz de sua mãe ecoou em seus ouvidos: a honestidade é o nosso maior tesouro, João. Ele olhou ao redor, esperando ver alguém procurando desesperadamente pelo cordão, mas a rua estava deserta, exceto por alguns carros que passavam rápido. João guardou o cordão no bolso e continuou seu caminho, mas agora sua mente estava em conflito. Parte dele queria manter o cordão, vender e ajudar sua mãe com as contas. Outra parte sabia que o certo era tentar encontrar o dono. O que eu faço? Murmurou para si mesmo, sentindo o peso da decisão em seus ombros jovens. Decidiu que precisava de conselho. Caminhou até a padaria do seu José, o único adulto em quem confiava além de sua mãe. Seu José, chamou ele, entrando na padaria quase vazia. Preciso de sua ajuda. O padeiro olhou para o menino encharcado e preocupado. O que houve, João? Perguntou, oferecendo-lhe um pedaço de pão. João contou sobre o cordão, mostrando-o escondido. Os olhos de seu José se arregalaram. Meu Deus, João! Isso deve valer uma fortuna, exclamou baixinho. Depois, olhando nos olhos do menino, perguntou: e o que você pretende fazer? João hesitou por um momento, então respondeu: acho que preciso encontrar o dono, não é? É o certo a se fazer. Seu José sorriu, orgulhoso. Você é um bom menino, João. Sua mãe tem razão sobre você. Olha, eu conheço alguém que trabalha nas mansões aqui perto. Vou ligar para ela e ver se alguém perdeu um cordão, ok? João assentiu, sentindo um misto de alívio e apreensão. Enquanto seu José fazia a ligação, o menino olhou pela janela da padaria, observando a chuva que caía lá fora, e pensou que, de fato, aquele estava sendo um dia muito diferente. Eduardo Monteiro acordou com o som suave de seu despertador de última geração. Abriu os olhos lentamente, observando o teto alto de seu quarto na cobertura de um dos prédios mais exclusivos da cidade. O sol mal começava a nascer, mas Eduardo já se sentia inquieto, como sempre. Sucesso, para ele, significava estar sempre um passo à frente. Levantou-se e caminhou até a janela panorâmica, observando a cidade que parecia minúscula lá embaixo. Mais um dia, mais uma batalha, murmurou para si mesmo, ensaiando o sorriso confiante que todos esperavam ver. Mas por trás daquela fachada de sucesso, Eduardo sentia um vazio que nem todo seu dinheiro conseguia preencher. Seu café da manhã era servido pontualmente às 6h30. Amanda, sua governanta há anos, entrou silenciosamente com uma bandeja repleta de iguarias. Bom dia, Sr. Monteiro. Dormiu bem? Perguntou ela, gentilmente. Como sempre, Amanda, respondeu Eduardo, sem tirar os olhos do tablet onde lia as notícias do mercado financeiro. Enquanto comia distraidamente, Eduardo revisava mentalmente sua agenda do dia. Reuniões, negociações, decisões que afetariam centenas de vidas. Era nisso que sua vida se resumia agora. Aos 45 anos, ele havia conquistado mais do que a maioria das pessoas sonhava, mas a que custo? O rosto de sua ex-esposa e de sua filha distante flutuaram em sua mente por um momento.
No elevador privativo que o levava à garagem, Eduardo ajustou sua gravata de seda italiana. Seu motorista, Carlos, já o esperava ao lado da limusine preta reluzente. Bom dia, Sr. Monteiro. Para o escritório? Perguntou Carlos. Sim, Carlos. E tente evitar o trânsito, tenho uma reunião importante às 8, respondeu Eduardo, mergulhando novamente em seus e-mails. No trajeto, Eduardo mal notava a cidade lá fora. Seus pensamentos estavam focados nos números, nas estratégias, nas próximas aquisições. Foi então que algo incomum chamou sua atenção. Um grupo de crianças, provavelmente de alguma comunidade próxima, brincava alegremente na calçada. Por um breve momento, Eduardo sentiu uma pontada de: o quê? Inveja? Nostalgia? Chegando ao imponente edifício sede de suas empresas, Eduardo foi recebido com a habitual reverência. Bom dia, Sr. Monteiro. Cumprimentavam todos, com uma mistura de respeito e temor. Ele respondia com acenos breves, sua mente já na primeira reunião do dia. No elevador, ouviu dois jovens executivos cochichando: ele é uma máquina. Não para nunca. Na sala de reuniões, Eduardo comandava como um maestro. Números, projeções, estratégias fluíam de sua boca com uma facilidade que impressionava a todos. Senhores, não estamos aqui para ser bonzinhos. Estamos aqui para lucrar, declarou ele, encerrando uma discussão sobre cortes de pessoal. Mas enquanto falava, uma voz distante em sua mente questionava: é só isso? Após horas de negociações implacáveis, Eduardo finalmente teve um momento sozinho em seu escritório. Olhou para a foto de sua filha na mesa, uma foto de anos atrás, percebeu com um aperto no peito. Quando foi a última vez que conversaram? Ele nem se lembrava. O peso de suas escolhas de vida parecia mais pesado que nunca naquele momento. Um toque na porta interrompeu seus pensamentos. Era sua assistente, Márcia. Senhor Monteiro, lamento interromper, mas o senhor perdeu algo hoje de manhã? A segurança do prédio ligou dizendo que encontraram um objeto valioso perto de sua casa. Eduardo franziu a testa, confuso. Não que eu saiba, Márcia. O que foi? Um cordão de ouro com um pingente de diamantes, senhor. De repente, Eduardo sentiu um frio na espinha. O cordão. O último presente de sua avó, a única pessoa que realmente o conhecia. Como pôde ter sido tão descuidado? Sim, Márcia. É meu. Por favor, peça que o tragam imediatamente. Enquanto esperava, Eduardo se pegou pensando em sua avó, nas lições que ela tentou lhe ensinar sobre o verdadeiro valor das coisas. Lições que ele há muito havia esquecido. O dia de Eduardo continuou, repleto de mais reuniões, decisões e negócios lucrativos. Mas algo havia mudado. A lembrança do cordão, as memórias de sua avó, o vislumbre daquelas crianças felizes na rua. Tudo isso o fez questionar, pela primeira vez em anos, se o caminho que escolheu era realmente o que o levaria à felicidade. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, Eduardo Monteiro, o temido magnata dos negócios, se sentiu, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente perdido. O coração de João batia acelerado enquanto ele se aproximava dos imponentes portões da mansão dos Monteiro. Suas mãos suadas apertavam o cordão de ouro dentro do bolso de sua calça surrada. Após a ligação de seu José, descobriu-se que o cordão pertencia ao famoso empresário Eduardo Monteiro. João respirou fundo, reunindo toda a coragem que conseguia. Posso ajudar? Perguntou um segurança, olhando desconfiado para o menino maltrapilho. João engoliu em seco. Eu vim devolver algo ao Sr. Monteiro, gaguejou. O segurança franziu o senho, mas antes que pudesse responder, uma voz feminina interveio. Deixe-o entrar, Jorge. Deve ser o menino do cordão. Era Márcia, a assistente de Eduardo. Márcia conduziu João através dos jardins impecáveis da mansão. O menino olhava maravilhado para tudo ao seu redor, nunca tendo visto tanto luxo de perto. Como é seu nome? Perguntou Márcia gentilmente. João, senhora, respondeu ele timidamente. Ela sorriu. Bem, João, o Sr. Monteiro está ansioso para conhecê-lo. Dentro da mansão, Eduardo aguardava impaciente em seu escritório. A perda do cordão o perturbara mais do que gostaria de admitir, trazendo à tona memórias e emoções há muito enterradas. Quando a porta se abriu, ele se virou, esperando ver Márcia. Ao invés disso, seus olhos pousaram em João.
Por um momento, o silêncio reinou no luxuoso escritório. Eduardo, em seu terno impecável, encarava o menino descalço, com roupas gastas e cabelo despenteado. João, por sua vez, sentia-se minúsculo diante da imponente figura do empresário. O contraste entre os dois mundos não poderia ser mais evidente. Então, você é o jovem que encontrou meu cordão. Eduardo finalmente quebrou o silêncio, sua voz uma mistura de curiosidade e desconfiança. João assentiu nervosamente. Esse sim, senhor, respondeu, tirando o cordão do bolso com mãos trêmulas. Eu encontrei na rua ontem à tarde. Eduardo pegou o cordão, examinando-o cuidadosamente. Seu rosto se suavizou ao reconhecer o objeto precioso. Sabe, meu jovem, este cordão vale uma pequena fortuna, disse ele, olhando diretamente para João. O que o fez decidir devolvê-lo ao invés de vendê-lo? Certamente, o dinheiro teria sido útil para você. João hesitou por um momento, lembrando-se das palavras de sua mãe. Minha mãe sempre diz que a honestidade é nosso maior tesouro, senhor, respondeu ele, sua voz ganhando um pouco mais de confiança. Não seria certo ficar com algo que não me pertence, não importa quanto valha. As palavras simples do menino atingiram Eduardo como um soco no estômago. Ele olhou para João, realmente o vendo pela primeira vez. Viu a roupa gasta, os pés descalços, mas também viu algo mais: dignidade, integridade. Qualidades que ele, em sua busca incessante por sucesso, havia esquecido. Bem, João, você demonstrou uma integridade admirável, disse Eduardo, sua voz traindo uma emoção que ele não conseguia nomear. Como posso recompensá-lo por sua honestidade? Dinheiro? Um emprego para sua mãe? O que você deseja? João olhou para seus pés, sentindo-se desconfortável com a oferta. Depois de um momento, ele levantou os olhos. Na verdade, senhor, eu só queria um pão. Estou com fome. A simplicidade do pedido deixou Eduardo atônito. Ele, que estava acostumado a lidar com milhões, negociar fusões de empresas, estava diante de um menino que pedia apenas por pão. A ironia da situação não lhe escapou. Apenas, pão, repetiu incrédulo. João assentiu, um pequeno sorriso tímido em seus lábios. Naquele momento, algo mudou dentro de Eduardo. Era como se uma cortina tivesse sido aberta, deixando entrar uma luz que ele não via há anos. Ele se viu refletido nos olhos daquele menino, não o homem que ele se tornará, mas o menino que ele fora um dia, cheio de esperança e valores simples. João, disse ele, sua voz suave, acho que podemos fazer melhor que apenas pão. Que tal almoçarmos juntos? Gostaria de ouvir mais sobre você e sua família. Enquanto João seguia Eduardo para fora do escritório, ambos sentiam que algo extraordinário havia acontecido. Dois mundos, tão distantes e diferentes, haviam colidido. E nessa colisão, sementes de mudança foram plantadas, mudanças que nenhum dos dois poderia prever, mas que prometiam transformar não apenas suas vidas, mas as vidas de muitos ao seu redor. Eduardo não conseguia dormir. As horas passavam, e ele se revirava na cama de sua suíte luxuosa, a mente repleta de imagens do dia anterior. O rosto de João, com seus olhos brilhantes e sorriso tímido, parecia gravado em sua memória. Apenas pão, murmurou para si mesmo, ainda incrédulo com a simplicidade do pedido do menino. Levantou-se e caminhou até a janela, observando as luzes da cidade que nunca dormia. Lá fora, em algum lugar, João e sua mãe provavelmente dormiam em condições que Eduardo mal podia imaginar. O contraste entre seus mundos o incomodava de uma forma que nunca havia sentido antes. Flashbacks do almoço com João inundaram sua mente. A expressão maravilhada do menino ao provar pratos que nunca havia visto antes. A maneira educada como ele segurava os talheres, claramente imitando Eduardo. As histórias que João contará sobre sua vida na comunidade, sobre sua mãe trabalhadora, sobre seus sonhos simples mas profundos. Eduardo se pegou sorrindo ao lembrar como João ficará fascinado com seu relógio de pulso. Uau, Sr. Monteiro! Isso deve custar uma fortuna, exclamara o menino. Eduardo olhou para o relógio agora, um Patek Philippe de R$500.000. Quanto pão aquilo poderia comprar para famílias como a de João? Uma inquietação crescia dentro de Eduardo. Toda sua vida, ele havia se dedicado a acumular riqueza, a construir um império. Mas para quê? Sentado em seu escritório de mármore,
ele se deu conta de que não se lembrava da última vez que sentirá a alegria genuína que vira nos olhos de João ao saborear um simples pedaço de torta. O que estou fazendo com minha vida? Eduardo se perguntou em voz alta. As palavras de sua avó ecoaram em sua mente. Eduardo, o verdadeiro valor de um homem não está no que ele possui, mas no que ele faz pelos outros. Há quanto tempo ele havia esquecido essa lição? Decidido, Eduardo pegou seu telefone. Não importava que fosse madrugada. Márcia, disse ele quando sua assistente atendeu, sonolenta. Preciso que você cancele todos os meus compromissos para amanhã. E entre em contato com aquela ONG que trabalha nas comunidades. Quero visitar o bairro de João. A voz de Márcia traía sua surpresa. Senhor? O senhor tem certeza? Aquela área pode ser perigosa e... Eduardo a interrompeu. Tenho certeza, Márcia. É hora de ver o mundo além das janelas de minha limusine. Enquanto esperava o amanhecer, Eduardo vasculhou seus armários. No fundo de uma gaveta, encontrou jeans e uma camiseta simples que não usava há anos. Vestiu-os, sentindo-se estranhamente vulnerável sem seu terno Armani. Mas também se sentia livre. Olhando-se no espelho, Eduardo mal se reconhecia. Não era apenas a roupa, havia algo diferente em seus olhos. Uma faísca de humanidade? Propósito? Ele não sabia nomear, mas sabia que algo havia mudado. E que não havia volta. Na garagem, ignorou a limusine e optou por um carro mais discreto. Carlos, seu motorista, olhou-o confuso. Senhor? Está tudo bem? Eduardo sorriu, um sorriso genuíno que Carlos não via há anos. Sim, Carlos. Na verdade, acho que as coisas estão começando a ficar bem pela primeira vez em muito tempo. Enquanto dirigia em direção à comunidade de João, Eduardo sentia uma mistura de ansiedade e excitação. Ele não sabia exatamente o que faria quando chegasse lá, mas sabia que precisava ver, entender, sentir a realidade que sempre ignorara. Talvez, pensou ele, seja hora de usar meu dinheiro e influência para algo mais do que apenas acumular mais dinheiro e influência. À medida que os prédios luxuosos davam lugar a construções mais simples, Eduardo sentiu como se estivesse entrando em um mundo completamente novo. Um mundo que, até ontem, ele preferia fingir que não existia. Mas agora, graças a um menino honesto e um cordão perdido, ele estava prestes a mergulhar nessa realidade. E, pela primeira vez em anos, Eduardo Monteiro sentia que estava fazendo algo verdadeiramente importante. O sol mal havia nascido quando Eduardo estacionou seu carro na entrada da comunidade. O Morro da Esperança, como era chamado, parecia despertar lentamente. O empresário respirou fundo, sentindo-se completamente fora de seu elemento. Crianças descalças já corriam pelas vielas estreitas, suas risadas ecoando entre as casas de alvenaria aparente. Senhor Monteiro, uma voz familiar o chamou. Era João, seus olhos arregalados de surpresa ao ver o milionário ali, vestido de forma tão simples. O que o senhor está fazendo aqui? Perguntou o menino, claramente confuso. Eduardo sorriu, tentando esconder seu próprio nervosismo. Vim conhecer seu mundo, João. Pode me mostrar? João hesitou por um momento, então assentiu, um sorriso se espalhando por seu rosto. Claro, senhor Monteiro. Vamos, vou te mostrar tudo. E assim, o improvável par começou sua jornada pelas ruas da comunidade. Eduardo observava tudo com olhos atentos, absorvendo cada detalhe, cada contraste com o mundo ao qual estava acostumado. Passaram pela padaria do seu José, onde o cheiro de pão fresco enchia o ar. É aqui que eu venho às vezes, quando sobra um trocado, explicou João. Eduardo notou como o padeiro cumprimentava cada cliente pelo nome, perguntando sobre suas famílias. Uma intimidade que ele jamais experimentara em suas transações comerciais. Mais adiante, viram um grupo de mulheres reunidas em torno de uma bica d'água. A água encanada nem sempre funciona, João explicou, vendo a expressão chocada de Eduardo. Às vezes, temos que carregar baldes para casa. O empresário pensou em suas 5 suítes, cada uma com banheira de hidromassagem, e sentiu uma pontada de vergonha. Ao passar por uma escola improvisada em um galpão, Eduardo viu crianças sentadas no chão, compartilhando livros rasgados. É aqui que eu estudo, disse João, orgulhoso. A professora Ana é incrível. Ela traz material de casa para a gente poder aprender melhor.
Eduardo pensou nas escolas caríssimas que frequentara e nas oportunidades que tivera. A desigualdade nunca lhe parecerá tão gritante. Uma cena em particular tocou Eduardo profundamente. Viu uma senhora idosa sendo ajudada por vizinhos a subir uma escada íngreme. Aquela é Dona Zefa, explicou João. Ela não tem família, mas todo mundo cuida dela. O senso de comunidade e solidariedade era palpável, algo que Eduardo raramente testemunhara em seu círculo social. Chegaram à casa de João, uma construção simples de 2 cômodos. Dona Maria, a mãe do menino, estava saindo para o trabalho. Seus olhos se arregalaram ao ver Eduardo. Mãe, esse é o Sr. Monteiro, o dono do cordão, João explicou rapidamente. Eduardo estendeu a mão, sentindo-se estranhamente humilde. É um prazer, Dona Maria. Seu filho é um jovem extraordinário. Dentro da casa, Eduardo foi confrontado com a realidade crua da pobreza. Um colchão fino no chão, algumas panelas desgastadas, roupas remendadas penduradas em um varal improvisado. Mas também notou as paredes limpas, os poucos objetos organizados com cuidado, e uma foto emoldurada de João e sua mão, sorridentes. Não temos muito, disse João, mas temos um ao outro. Saindo da casa, Eduardo observou um grupo de jovens reunidos em uma esquina. João explicou em voz baixa, alguns deles trabalham para o tráfico. Não tem muitas opções, sabe? O empresário sentiu um nó na garganta, pensando em quantas vidas poderiam ser diferentes se tivessem outras oportunidades. Ao meio-dia, o cheiro de comida preenchia o ar. Eduardo viu famílias compartilhando refeições simples, muitas vezes apenas arroz e feijão. Às vezes, quando as coisas estão difíceis, os vizinhos dividem o que têm, explicou João. A generosidade em meio à escassez tocou Eduardo profundamente. No final do tour, Eduardo e João pararam em um pequeno mirante, de onde podiam ver toda a comunidade, ao longe, os arranha-céus do centro da cidade. O contraste era chocante. João, Eduardo começou, sua voz embargada, obrigado por me mostrar tudo isso. Eu não tinha ideia. João olhou para ele, seus olhos brilhando com uma sabedoria além de sua idade. Senhor Monteiro, aqui a gente não tem muito, mas a gente tem uns aos outros. Isso vale mais que qualquer cordão de ouro, não acha? Eduardo assentiu, incapaz de falar. Naquele momento, ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Enquanto caminhavam de volta para o carro, Eduardo sentia sua mente fervilhando com ideias, planos, possibilidades. Ele tinha recursos, conexões, poder. E agora, pela primeira vez, sentia que tinha um propósito real para usá-los. Olhando para João, Eduardo fez uma promessa silenciosa. Isso era apenas o começo de uma grande mudança. João estava deitado em sua esteira, olhando para o teto de zinco, incapaz de dormir. Os eventos dos últimos dias passavam por sua mente como um filme em looping. O cordão de ouro, o encontro com o Sr. Monteiro, a visita do empresário à comunidade, tudo parecia tão surreal. E agora, a proposta que o Sr. Monteiro havia feito antes de partir naquela tarde. Uma bolsa de estudos integral em uma das melhores escolas da cidade. João, meu filho, no que está pensando? A voz suave de Dona Maria interrompeu seus devaneios. João se virou para sua mãe, vendo preocupação em seus olhos cansados. Mãe, e se eu aceitar a oferta do Sr. Monteiro? Poderíamos ter uma vida melhor, eu poderia estudar em uma escola de verdade. Dona Maria suspirou, sentando-se ao lado do filho. João, lembra o que sempre te ensinei? Nossa riqueza está em quem somos, não no que temos. Mas, ela hesitou, se é isso que você realmente quer, eu apoiarei sua decisão. As palavras de sua mãe pesavam em João. Por um lado, a oportunidade era incrível, uma chance de escapar da pobreza, de ter um futuro diferente. Por outro, significaria deixar para trás tudo o que conhecia, seus amigos, sua comunidade. E se eu mudar, mãe? E se eu me tornar outra pessoa? Na manhã seguinte, caminhando para a escola, João encontrou seu melhor amigo, Pedro. E aí, João? É verdade que o ricaço quer te levar para estudar na cidade? Perguntou Pedro, animado. João assentiu, sem saber como se sentir. Cara, que sorte! Você vai poder sair dessa vida, ter um futuro melhor. As palavras de Pedro ecoaram na mente de João durante toda a aula. A professora Ana notou sua distração, no intervalo, o chamou para conversar. João,
Ouvi sobre a proposta do Sr. Monteiro. É uma oportunidade incrível, mas vejo que você está preocupado. Quer conversar sobre isso? João desabafou com a professora, expressando seus medos e dúvidas. Senhorita Ana, e se eu for esquecer de onde vim? E se eu me tornar como aquelas pessoas ricas que nem olham para nós quando passam de carro? A professora sorriu gentilmente. João, o que faz você ser quem é não são as circunstâncias externas, mas os valores que carrega no coração. Após a escola, João foi até a padaria do seu José. O velho padeiro o recebeu com um sorriso caloroso. João, meu rapaz. Ouvi as novidades. Estou tão orgulhoso de você. João sentiu um nó na garganta. Seu José, o senhor acha que devo ir? Tenho medo de perder quem eu sou. Seu José colocou a mão no ombro de João. Meu filho, lembra daquela história que eu te contei, sobre a árvore que cresce forte mesmo em terreno rochoso? Suas raízes são profundas. Você é como essa árvore, João. Não importa onde vá, suas raízes estarão sempre aqui. Naquela noite, João sonhou. Viu-se em um grande escritório, vestindo um terno caro como o do Sr. Monteiro. Mas quando olhou pela janela, viu sua comunidade lá embaixo. No sonho, ele descia do prédio e caminhava pelas ruas familiares, cumprimentando a todos, ajudando onde podia. Acordou com uma clareza que não tinha antes. Na manhã seguinte, João pediu para falar com o Sr. Monteiro. Quando o empresário chegou, João o encarou com determinação. Sr. Monteiro, eu agradeço muito sua oferta. Mas tenho uma condição. Eduardo olhou para o menino, surpreso e curioso. Qual seria, João? Eu aceito a bolsa de estudos, disse João, mas quero que o senhor também ajude minha comunidade. Não quero ser o único a ter essa chance. Eduardo sorriu, emocionado com a maturidade e compaixão do garoto. João, você acaba de me dar uma lição que vale mais do que qualquer diploma. Eu aceito sua condição. Naquela tarde, João reuniu seus amigos e vizinhos para contar sua decisão. Houve lágrimas, abraços e muitas palavras de encorajamento. Não se esqueça da gente quando ficar famoso, brincou Pedro, escondendo a própria emoção. Mais tarde, sozinho em seu quarto, João olhou para a foto de seu pai, falecido há anos. Pai, espero que esteja orgulhoso de mim, sussurrou. Pegou um caderno velho e começou a escrever, prometendo a si mesmo que documentaria sua jornada, para nunca esquecer de onde veio e para onde queria ir. Enquanto a noite caía sobre a comunidade, João sentiu uma mistura de medo e esperança. Sabia que o caminho à frente seria difícil, cheio de desafios e tentações. Mas também sabia que levava consigo algo precioso, os valores e o amor de sua comunidade. Com isso no coração, estava pronto para enfrentar o que viesse. Eduardo Monteiro ajustou sua gravata, respirando fundo antes de entrar na sala de reuniões. Ao seu redor, executivos internos caros observavam com uma mistura de curiosidade e apreensão. Nos últimos dias, rumores sobre mudanças drásticas na empresa haviam se espalhado, e todos aguardavam ansiosamente para ouvir o que o CEO tinha a dizer. Senhores, começou Eduardo, sua voz firme, nas últimas semanas, passei por uma experiência que mudou minha perspectiva sobre nossos negócios e nossa responsabilidade como empresa. Ele fez uma pausa, observando as expressões confusas. A partir de hoje, vamos redirecionar 30% de nossos lucros para projetos sociais, começando pela comunidade do Morro da Esperança. Um burburinho imediato preencheu a sala. Carlos, o CFO, foi o primeiro a se manifestar. Eduardo, com todo respeito, isso é loucura. Nossos acionistas vão nos crucificar. Outros executivos murmuraram em concordância, olhando para Eduardo como se ele tivesse perdido o juízo. Eduardo ergueu a mão, pedindo silêncio. Entendo suas preocupações. Mas pensem comigo, e se pudermos criar um novo modelo de negócios? Um que não apenas gere lucros, mas também impacto social positivo. Ele então começou a detalhar seu plano, explicando como investir na comunidade poderia, a longo prazo, criar novos mercados e oportunidades de negócios. Márcia, sua assistente, observava tudo com um misto de admiração e preocupação. Após a reunião, ela se aproximou de Eduardo. Chefe, tem certeza disso? É uma mudança e tanto. Eduardo sorriu, um brilho determinado em seus olhos. Márcia, pela primeira vez em anos, tenho certeza absoluta do que estou fazendo.
Nos dias que se seguiram, Eduardo mergulhou de cabeça em seu novo projeto. Visitou novamente a comunidade, desta vez acompanhado de uma equipe de arquitetos e engenheiros. Reuniu-se com líderes comunitários, ouvindo suas necessidades e ideias. Para muitos de seus funcionários, era como se estivessem vendo um homem completamente diferente. No entanto, nem tudo eram flores. Uma tarde, Eduardo recebeu uma ligação furiosa de um de seus maiores acionistas. Monteiro, que história é essa de jogar dinheiro fora em projetos sociais? Estamos aqui para lucrar, não para fazer caridade. Eduardo respirou fundo antes de responder. Sr. Thompson, entendo sua preocupação. Mas peço que confie em mim. Isso não é caridade, é investimento no futuro. Em casa, Eduardo enfrentava seus próprios demônios. Olhando-se no espelho, via o homem que fora por tantos anos, frio, calculista, focado apenas em números. Quem sou eu agora? Perguntou-se em voz alta. A resposta veio na forma de uma lembrança. O sorriso de João ao falar de sua comunidade, o brilho de esperança nos olhos daquelas pessoas. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde em seu escritório, Eduardo recebeu uma visita inesperada. Era sua filha, Laura, com quem não falava há meses. Pai, é verdade o que estão dizendo? Que você está mudando tudo na empresa para ajudar uma comunidade carente. Eduardo assentiu, incerto sobre a reação dela. Para sua surpresa, Laura o abraçou, lágrimas nos olhos. Estou tão orgulhosa de você, pai. Esse momento com Laura deu a Eduardo uma nova energia. Ele dobrou seus esforços, enfrentando resistências internas e externas com uma determinação renovada. Começou a implementar programas de treinamento para jovens da comunidade, oferecendo estágios em sua empresa. Iniciou projetos de melhoria de infraestrutura no Morro da Esperança, sempre em diálogo com os moradores. Claro, nem tudo era perfeito. Eduardo cometia erros, às vezes subestimando a complexidade dos desafios sociais. Houve momentos de dúvida, noites em que se perguntava se estava fazendo a coisa certa. Mas então se lembrava do cordão de ouro, do pedido simples de João por pão, e encontrava forças para continuar. 6 meses após o início de sua transformação, Eduardo foi convidado a dar uma palestra em uma importante conferência de negócios. Diante de uma plateia cética de empresários, ele compartilhou sua jornada. Senhores, descobri que o verdadeiro sucesso não se mede apenas pelos zeros em nossa conta bancária, mas pelo impacto positivo que podemos ter na vida das pessoas. Ao final de sua fala, para sua surpresa, a plateia se levantou em uma ovação. Jornalistas se aglomeraram, querendo saber mais sobre o novo modelo de negócios ético de Eduardo. Empresários vieram cumprimentá-lo, interessados em aprender com sua experiência. Naquela noite, voltando para casa, Eduardo recebeu uma mensagem de João. O menino havia tirado as melhores notas de sua turma na nova escola. Senhor Monteiro, obrigado por acreditar em mim e na minha comunidade, dizia a mensagem. Eduardo sentiu lágrimas nos olhos. Percebeu que, ao tentar mudar a vida de João e sua comunidade, ele havia transformado profundamente a si mesmo. Olhando pela janela de seu carro, Eduardo viu a cidade com novos olhos. Não era mais apenas um campo de batalha para negócios, mas um lugar cheio de potencial e vidas que poderiam ser tocadas. Ele sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente vivo e com um propósito. O sol mal havia nascido quando as primeiras vans de emissoras de TV chegaram ao Morro da Esperança. Repórteres, com seus microfones e câmeras, subiam as vielas estreitas, alguns visivelmente desconfortáveis em um ambiente tão diferente de suas rotinas habituais. A notícia da improvável amizade entre o menino da favela e o magnata dos negócios havia se espalhado como fogo, capturando a imaginação do público. Dona Maria observava a movimentação com uma mistura de orgulho e apreensão. João, meu filho, você tem certeza de que quer falar com esses repórteres? Perguntou ela, ajeitando a camisa do filho. João assentiu, determinado. Sim, mãe. É uma chance de mostrar nossa comunidade para o mundo. Não só os problemas, mas também nossa força. A primeira entrevista foi ao vivo para um programa matinal de grande audiência. A apresentadora, maquiada impecavelmente, parecia deslocada nas ruas de terra da comunidade. Estamos aqui com João,
O menino que devolveu um valioso cordão de ouro e tocou o coração de um dos homens mais ricos do país. João, como você se sente sendo o herói da comunidade? João respirou fundo antes de responder. Eu não sou herói, moça. Só fiz o que era certo. O que quero mesmo é que as pessoas vejam que aqui no Morro da Esperança tem muita gente boa, trabalhadora, que merece oportunidades. Sua resposta madura surpreendeu a repórter e emocionou os telespectadores. Enquanto isso, em outro ponto da comunidade, Eduardo Monteiro conversava com líderes locais. Câmeras registravam o momento em que ele anunciava novos investimentos em infraestrutura e educação. Não estamos aqui para fazer caridade, declarou Eduardo. Estamos investindo no futuro do nosso país. Cada criança aqui tem o potencial de ser o próximo grande empreendedor, cientista ou líder que o Brasil precisa. A atenção da mídia trouxe à tona questões há muito ignoradas. Repórteres entrevistavam moradores sobre a falta de saneamento básico, as dificuldades de acesso à saúde, a precariedade das escolas. Para muitos brasileiros, era a primeira vez que viam de perto a realidade de uma comunidade carente, para além dos estereótipos. A história ganhou ainda mais repercussão quando um famoso documentarista decidiu fazer um filme sobre a transformação da comunidade. Câmeras acompanharam o dia a dia de João, sua família e vizinhos, capturando momentos de dificuldade, mas também de alegria e solidariedade. O contraste entre a vida no morro e o mundo corporativo de Eduardo fascinava o público. Com toda essa atenção, políticos começaram a aparecer na comunidade, fazendo promessas e buscando associar sua imagem à iniciativa de Eduardo. João, porém, mostrou-se surpreendentemente perspicaz. Durante uma entrevista coletiva, um vereador tentou tirar proveito da situação. João interveio. Senhor vereador, onde o senhor estava todos esses anos em que precisávamos de ajuda? Não queremos promessas vazias, queremos ações concretas. A fala de João viralizou nas redes sociais, tornando um símbolo de uma nova geração, consciente e engajada. Jovens de outras comunidades começaram a se inspirar em sua história, organizando-se para exigir melhorias em seus próprios bairros. Uma onda de ativismo comunitário começou a se espalhar pelo país. Nem tudo eram flores, no entanto. Com a crescente exposição, vieram também os desafios. Alguns moradores reclamavam da invasão de privacidade, outros temiam que a atenção atraísse pessoas mal intencionadas para a comunidade. João e sua família tiveram que aprender a lidar com a súbita fama, às vezes sentindo o peso da responsabilidade. Eduardo também enfrentava desafios. Alguns o acusavam de usar a comunidade para marketing pessoal. Em uma entrevista tensa para um programa de debate, ele foi duramente questionado. Senhor Monteiro, isso não é apenas uma jogada de relações públicas para limpar a imagem de sua empresa? Eduardo respondeu com calma. Se fosse apenas isso, eu teria parado nos primeiros obstáculos. Estou aqui para o longo prazo, para uma mudança real. À medida que as semanas passavam, a novidade inicial da história começou a diminuir, mas seu impacto continuava. Outras empresas, inspiradas pelo exemplo de Eduardo, começaram a desenvolver seus próprios programas de responsabilidade social. ONGs relataram um aumento significativo em doações e voluntariado. Um momento marcante ocorreu quando João foi convidado para dar uma palestra em uma conferência sobre desigualdade social. Diante de uma plateia de especialistas e formadores de opinião, o menino falou com uma eloquência surpreendente. Não queremos ser apenas uma história inspiradora que vocês contam nos jantares. Queremos ser parceiros na construção de um país mais justo. Cada um de vocês pode fazer a diferença, assim como eu e o Sr. Monteiro fizemos. No final daquele dia agitado, João e Eduardo se encontraram na praça central da comunidade, agora reformada e cheia de vida. Crianças brincavam no novo playground, enquanto adultos conversavam nos bancos recém-instalados. Sr. Monteiro, disse João, o senhor acha que conseguimos mudar alguma coisa de verdade? Eduardo sorriu, olhando ao redor. João, isso é apenas o começo. Mas sim, estamos mudando. E sabe de uma coisa? Você mudou mais vidas do que imagina, começando pela minha. Enquanto o sol se punha sobre o Morro da Esperança, câmeras de TV capturavam uma última imagem. João e Eduardo, lado a lado, observando a comunidade. Duas figuras de mundos tão diferentes, unidas por um ato de honestidade, agora símbolos de uma nova esperança para o país.
A história deles havia colocado uma comunidade em foco, mas seu impacto estava apenas começando. O entusiasmo inicial começou a dar lugar à dura realidade dos desafios práticos. Eduardo Monteiro encarava uma pilha de relatórios em sua mesa, cada um detalhando um novo obstáculo no projeto do Morro da Esperança. Burocracia governamental, resistência de alguns moradores, e até mesmo ameaças veladas de grupos criminosos que viam seu poder na comunidade ameaçado. Senhor Monteiro, disse Márcia, entrando no escritório com mais uma pasta de documentos, o departamento jurídico está preocupado com as implicações legais de algumas das nossas intervenções na comunidade. Eles dizem que podemos estar nos expondo a processos. Eduardo suspirou, massageando as têmporas. Márcia, agende uma reunião com a equipe jurídica. Vamos encontrar um caminho. Enquanto isso, no Morro da Esperança, João enfrentava seus próprios desafios. Alguns de seus antigos amigos o acusavam de ter se vendido aos ricos. Olha só o João, agora é todo importante para falar com a gente, zombou um deles quando João tentou organizar uma reunião comunitária. O menino sentiu o peso da rejeição, questionando se estava realmente fazendo a diferença. Dona Maria notou a tristeza do filho. João, mudança nunca é fácil. Lembra quando você aprendeu a andar? Quantas vezes você caiu antes de conseguir dar os primeiros passos? João sorriu fracamente, grato pelo apoio de sua mãe. As obras de infraestrutura na comunidade enfrentavam atrasos constantes. Um dia, Eduardo visitou o local e encontrou os trabalhadores parados. O que está acontecendo? Perguntou, frustrado. O encarregado explicou: Senhor Monteiro, alguns moradores estão bloqueando o trabalho. Dizem que não foram consultados sobre onde a nova rede de esgoto passaria. Eduardo percebeu que, em seu entusiasmo por fazer mudanças rápidas, havia negligenciado um aspecto crucial: o diálogo contínuo com a comunidade. Ele pediu a João que o ajudasse a organizar uma assembleia com todos os moradores. Precisamos ouvi-los, João. Não podemos simplesmente impor nossa visão, por melhor que seja nossa intenção. A assembleia foi tensa. Moradores expressaram suas frustrações e medos. Uma senhora idosa se levantou, sua voz trêmula. Vocês falam em progresso, mas e se esse progresso significar que não poderemos mais pagar para viver aqui? Outros ecoaram preocupações semelhantes sobre gentrificação e deslocamento. João, observando tudo isso, sentiu o peso da responsabilidade. Ele pediu para falar. Gente, eu entendo os medos de vocês. Eu também tenho medo. Mas se não arriscarmos mudar, vamos ficar presos nos mesmos problemas para sempre. Vamos trabalhar juntos, dizer o que precisamos, fazer isso do nosso jeito. As palavras de João tocaram a comunidade. Lentamente, um diálogo mais construtivo começou a emergir. Eduardo tomou notas furiosamente, percebendo que precisaria ajustar significativamente seus planos para realmente atender às necessidades da comunidade. No entanto, os desafios não vinham apenas da comunidade. Na empresa de Eduardo, a resistência crescia. Em uma tensa reunião de acionistas, vários investidores expressaram sua insatisfação. Monteiro, os lucros estão caindo. Esse seu projeto de caridade está afundando a empresa, gritou um deles. Eduardo manteve a calma, apresentando dados que mostravam como o projeto, a longo prazo, poderia abrir novos mercados e melhorar a reputação da empresa. João também enfrentava pressões em sua nova escola. O contraste entre sua vida anterior e o ambiente privilegiado o fazia sentir-se um peixe fora d'água. Alguns colegas o tratavam com curiosidade condescendente, outros com hostilidade aberta. Um dia, após ouvir comentários particularmente cruéis, João se trancou no banheiro, chorando. Talvez eu não pertença a lugar nenhum agora, pensou. Foi a professora Ana, sua antiga mestra da comunidade, quem ofereceu palavras de conforto. Em uma visita surpresa à nova escola de João, ela o lembrou. João, você está construindo uma ponte entre dois mundos. É difícil, é doloroso às vezes, mas é importante. Você está abrindo caminhos não só para você, mas para muitos outros. Eduardo também teve seu momento de dúvida. Após uma série de reveses, ele se viu questionando todo o projeto. Numa noite, sozinho em seu escritório, ele pegou o cordão de ouro que João havia devolvido. Olhando para o objeto que havia desencadeado toda essa jornada, Eduardo se perguntou se não estava sendo ingênuo, se realmente poderia fazer a diferença.
Foi então que recebeu uma mensagem de João: Senhor Monteiro, sei que as coisas estão difíceis. Mas hoje vi crianças brincando na nova praça, e uma senhora me disse que pela primeira vez tem água limpa em casa. Estamos fazendo a diferença, mesmo que devagar. Não podemos desistir. Aquelas palavras simples renovaram a determinação de Eduardo. Ele percebeu que a verdadeira mudança não acontece da noite para o dia, mas é resultado de persistência e adaptação constante. Com novo ânimo, ele começou a repensar suas estratégias, buscando formas de tornar o projeto mais colaborativo e sustentável a longo prazo. Enquanto isso, João decidiu criar um grupo de apoio para outros estudantes de comunidades carentes em escolas privilegiadas. Se estamos abrindo portas, precisamos nos ajudar a atravessá-las, disse ele aos colegas. À medida que o sol se punha sobre mais um dia desafiador, tanto João quanto Eduardo refletiam sobre sua jornada. Os obstáculos eram muitos, os desafios às vezes pareciam insuperáveis. Mas em cada pequena vitória, em cada vida tocada, eles encontravam a força para continuar. A estrada à frente era longa, mas estavam determinados a percorrê-la, passo a passo, superando cada obstáculo que surgisse. O sol da tarde banhava a sala de reuniões no último andar do edifício corporativo de Eduardo Monteiro. João, agora com 14 anos, ajustava nervosamente a gravata que Eduardo lhe dera de presente. Era a primeira vez que o menino participaria de uma reunião de negócios de verdade. Relaxa, João. Eduardo sorriu, notando o nervosismo do garoto. Lembra do que conversamos? Sua perspectiva é valiosa aqui. João assentiu, respirando fundo. Quando os executivos entraram, muitos lançaram olhares curiosos ao jovem. Eduardo começou a apresentação sobre um novo projeto de habitação social. Enquanto falava de custos e logística, João observava atentamente. De repente, o menino levantou a mão. Senhor Monteiro, posso dizer algo? Eduardo assentiu, encorajador. Com todo respeito, João começou, sua voz inicialmente trêmula, mas ganhando confiança, esse projeto não vai funcionar assim. As casas são bonitas, mas não consideram como as famílias realmente vivem na comunidade. Onde as pessoas vão estender as roupas? Onde as crianças vão brincar? Um silêncio surpreso caiu sobre a sala. Eduardo olhou para João com uma mistura de orgulho e admiração. Explique mais, João. O que você sugere? O menino então detalhou ideias práticas, baseadas em sua experiência de vida na comunidade. Após a reunião, Eduardo e João caminhavam pelo parque próximo ao escritório. Você me ensinou uma lição valiosa hoje, João, disse Eduardo. Às vezes, estamos tão focados em números e eficiência que esquecemos o aspecto humano. João sorriu, e o senhor me ensinou a não ter medo de falar, mesmo quando estou cercado de gente importante. Essa troca de conhecimentos e perspectivas tornou-se uma constante na relação deles. Eduardo ensinava João sobre negócios, economia e como navegar no mundo corporativo. João, por sua vez, oferecia insights preciosos sobre as reais necessidades e dinâmicas da comunidade. Um dia, Eduardo convidou João para um almoço em um restaurante elegante. O menino, ainda não totalmente à vontade nesses ambientes, observava nervosamente os vários talheres à sua frente. Eduardo notou e sorriu. Sabe, João, quando eu era jovem, também me sentia perdido nesses lugares. Deixe-me te ensinar um truque. Enquanto Eduardo explicava a etiqueta à mesa, João absorvia cada palavra. Mas então, o menino surpreendeu o empresário. Senhor Monteiro, isso me lembra de algo que minha mãe sempre diz. Não importa quantos talheres você usa, o que importa é a gratidão pelo alimento. Eduardo ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre a sabedoria simples daquelas palavras. Na escola, João enfrentava desafios acadêmicos. Um dia, frustrado com uma prova de matemática particularmente difícil, ele ligou para Eduardo. Como o senhor lida com problemas complicados nos negócios? Eduardo pensou por um momento antes de responder. Eu os divido em partes menores. Vamos tentar isso com sua matemática. Juntos, eles desenvolveram um método de estudo que combinava as técnicas de resolução de problemas de Eduardo com a criatividade de João. Logo, o desempenho do menino melhorou significativamente, não apenas em matemática, mas em todas as matérias. Eduardo também aprendia constantemente com João.
Durante uma visita à comunidade, o empresário ficou impressionado com como os moradores se uniam para resolver problemas. É assim que fazemos quando não temos recursos, Sr. Monteiro. Cada um contribui com o que pode, explicou João. Isso inspirou Eduardo a implementar um programa de colaboração entre departamentos em sua empresa, aumentando a eficiência e o moral dos funcionários. Um dia, João chegou animado ao escritório de Eduardo. Sr. Monteiro, tive uma ideia para um projeto na escola. Ele explicou seu plano de criar um programa de mentoria, onde alunos mais velhos ajudariam os mais novos. Aprendi isso observando como o senhor me orienta, disse João, com um sorriso tímido. Eduardo sentiu uma onda de emoção. João, você não tem ideia de quanto eu aprendo com você todos os dias, disse ele, sua voz embargada. Sua resiliência, sua capacidade de ver o bom nas pessoas, sua criatividade em resolver problemas, isso tem transformado não só a minha vida, mas a forma como conduzo meus negócios. Com o tempo, a relação entre eles evoluiu para algo além de mentor e aprendiz. Tornaram-se verdadeiros amigos, confidentes um do outro. Eduardo compartilhava com João suas dúvidas e medos sobre o futuro da empresa. João, por sua vez, confiava em Eduardo seus sonhos e preocupações sobre seu lugar entre dois mundos tão diferentes. Numa tarde de domingo, Eduardo convidou João e sua mãe para um churrasco em sua casa. Enquanto Dona Maria conversava animadamente com a filha de Eduardo, João observava o empresário tentando, sem muito sucesso, acender a churrasqueira. Deixa eu te mostrar como a gente faz lá no morro, disse João, rindo. Em poucos minutos, o fogo estava aceso e a carne chiava na grelha. Eduardo olhou para o menino com um novo respeito. Acho que ainda tenho muito a aprender com você, meu jovem amigo. À medida que o sol se punha, lançando um brilho dourado sobre o jardim, Eduardo refletiu sobre como sua vida havia mudado desde que conhecera João. Ele não era mais apenas um empresário focado em lucros, mas alguém que buscava fazer a diferença no mundo. E João não era mais apenas um menino da favela, mas um jovem líder em formação, com um pé em cada mundo e o potencial de transformar ambos. Naquela noite, enquanto se despediam, Eduardo disse a João: sabe, quando te dei aquela bolsa de estudos, pensei que estava te dando uma oportunidade. Mas a verdade é que você me deu algo muito mais valioso, uma nova perspectiva de vida. João sorriu, emocionado. E o senhor me mostrou que é possível sonhar grande, Sr. Monteiro. Acho que estamos quites. Enquanto João e sua mãe partiam, Eduardo ficou na porta, observando-os. Ele sabia que esta improvável amizade, nascida de um ato de honestidade, tinha o poder de inspirar e transformar não apenas suas vidas, mas potencialmente toda uma sociedade. E isso, ele percebeu, era a lição mais valiosa de todas. O Morro da Esperança fervilhava de atividade naquela manhã de sábado. Moradores de todas as idades se reuniam na recém-construída Praça Central, ansiosos para ouvir o anúncio que João e Eduardo haviam prometido. No centro da praça, um pequeno palco improvisado havia sido montado. João, agora com 16 anos, ajustava o microfone, seu rosto uma mistura de nervosismo e determinação. Ao seu lado, Eduardo sorria encorajadoramente. Pronto, João? Perguntou o empresário. O jovem assentiu, respirando fundo. Boa tarde a todos, começou João, sua voz ecoando pelos alto-falantes. Hoje, eu e o Sr. Monteiro temos algo importante para compartilhar com vocês. Algo que, esperamos, vai transformar não só nossa comunidade, mas servir de exemplo para todo o país. Eduardo tomou o microfone. Nos últimos 2 anos, trabalhamos em melhorias de infraestrutura aqui no Morro da Esperança. Mas percebemos que infraestrutura sozinha não é suficiente. Precisamos investir nas pessoas, no potencial de cada um de vocês. João continuou. Por isso, estamos lançando hoje o projeto Esperança em Ação. Um programa completo de educação, capacitação profissional e empreendedorismo, desenhado especialmente para nossa comunidade. Os dois então detalharam o projeto. Cursos técnicos em parceria com instituições renomadas, um centro de inovação tecnológica, programas de microcrédito para pequenos empreendedores locais e uma incubadora de startups sociais. A plateia ouviu em silêncio, alguns com expressões de esperança, outros com ceticismo visível. Quando abriram para perguntas, as mãos se ergueram rapidamente. Como sabemos que isso não é só mais uma promessa vazia? Questionou um morador idoso. João respondeu com convicção.
Porque desta vez, nós mesmos estamos no controle. Este projeto foi desenvolvido ouvindo cada um de vocês, entendendo nossas reais necessidades. Uma jovem mãe levantou-se. E quem vai garantir que as oportunidades sejam justas para todos? Eduardo interveio. Excelente pergunta. Formamos um conselho comunitário, eleito por vocês, para supervisionar todo o processo. Transparência e equidade são nossa prioridade. Após o anúncio, João e Eduardo caminhavam pela comunidade, conversando com os moradores. Não vai ser fácil, João disse Eduardo. Vamos enfrentar muita resistência, tanto aqui quanto fora da comunidade. João assentiu, determinado. Eu sei. Mas juntos, podemos fazer isso acontecer. Os meses seguintes foram intensos. João dividia seu tempo entre os estudos e o trabalho no projeto, muitas vezes sacrificando noites de sono. Eduardo enfrentava pressões de investidores céticos e burocracia governamental para conseguir as autorizações necessárias. Um dos maiores desafios veio de dentro da própria comunidade. Alguns líderes locais, temendo perder sua influência, começaram a espalhar rumores contra o projeto. Eles só querem nos usar como marketing, diziam alguns. João se viu tendo que convencer até mesmo velhos amigos. Eduardo também enfrentava batalhas em sua própria arena. Em uma tensa reunião de acionistas, ele foi duramente questionado. Monteiro, você está jogando o dinheiro da empresa em um buraco negro. Esse projeto não tem retorno financeiro claro. Eduardo manteve-se firme. O retorno vai além dos números. Estamos construindo o futuro. Um dia, ao chegar para uma aula no centro de capacitação recém-inaugurado, João encontrou pichações na parede. Fora, vendidos. Ele sentiu o peso do desânimo, questionando se estavam realmente fazendo a diferença. Foi Eduardo quem o encorajou. Lembra do que você me ensinou, João? Mudança leva tempo. Não podemos desistir. Gradualmente, o projeto começou a mostrar resultados. Maria, uma jovem mãe solteira, conseguiu abrir sua própria lanchonete após participar do programa de microcrédito. Pedro, um adolescente que antes flertava com o crime, agora liderava um grupo de robótica no Centro de Inovação. A mídia começou a noticiar o sucesso do projeto Esperança em Ação. Outras comunidades e empresários procuravam João e Eduardo, interessados em replicar o modelo. O projeto começava a ganhar reconhecimento nacional e até internacional. Um momento crucial veio quando João foi convidado para apresentar o projeto em uma conferência internacional sobre desenvolvimento social. Nervoso, ele pediu conselhos a Eduardo. Seja você mesmo, João. Sua autenticidade é seu maior trunfo. No palco, diante de uma plateia global, João falou com paixão e eloquência sobre a transformação em sua comunidade. Não estamos apenas construindo prédios ou oferecendo cursos, ele disse. Estamos reconstruindo a dignidade e a esperança de um povo. Sua fala recebeu uma ovação de pé. Entre a plateia, Eduardo assistia com lágrimas nos olhos, orgulhoso do jovem que havia se tornado um verdadeiro líder. De volta ao Morro da Esperança, João e Eduardo contemplavam o pôr do sol da nova praça. Crianças brincavam no playground, jovens discutiam animadamente projetos de startups, idosos ensinavam artesanato tradicional a turistas curiosos. Olha só o que construímos, Sr. Monteiro, disse João, emocionado. Eduardo sorriu, colocando a mão no ombro do jovem. Não, João. Olha o que você construiu. Eu apenas tive o privilégio de fazer parte desta jornada. Naquele momento, ambos sabiam que haviam criado algo maior do que eles mesmos. O projeto Esperança em Ação não era apenas um programa de desenvolvimento comunitário, era um modelo de como a união entre diferentes setores da sociedade poderia criar mudanças reais e duradouras. Enquanto as luzes da comunidade se acendiam, marcando o início de mais uma noite de atividades no centro comunitário, João e Eduardo trocaram um olhar de entendimento mútuo. O caminho havia sido difícil, mas cada obstáculo superado, cada vida transformada, fazia tudo valer a pena. E isso era apenas o começo. O sol nascia sobre o Morro da Esperança, suas primeiras luzes iluminando uma comunidade transformada. Onde antes havia ruelas estreitas e casas precárias, agora se erguiam ruas pavimentadas e moradias dignas. O burburinho da atividade já se fazia ouvir, moradores saindo para o trabalho, crianças a caminho da escola, o centro comunitário abrindo suas portas para mais um dia de atividades.
João, agora com 18 anos, observava a cena da janela de seu quarto. Não era mais o menino tímido que vendia balas nos semáforos, mas um jovem confiante prestes a iniciar uma nova etapa em sua vida. Sua mala estava pronta ao lado da cama. Hoje era o dia em que partiria para a universidade, com uma bolsa de estudos completa. João, meu filho, está na hora, chamou Dona Maria da cozinha. Ela preparava um café da manhã especial para seu filho. Enquanto comiam, João notou lágrimas nos olhos de sua mãe. Mãe, não chora. Eu volto sempre que puder, disse ele, segurando a mão dela. Eu sei, meu filho. São lágrimas de orgulho, respondeu ela, sorrindo entre as lágrimas. Do lado de fora, uma pequena multidão se reunia. Vizinhos, amigos, colegas do projeto, todos queriam se despedir de João. Entre eles, estava Eduardo Monteiro, não mais o empresário frio de outrora, mas um homem visivelmente emocionado. Está pronto para sua nova aventura? Perguntou Eduardo, abraçando João. O jovem assentiu, sua expressão uma mistura de excitação e apreensão. Lembre-se, continuou Eduardo, você não está apenas indo para a universidade. Você está levando consigo as esperanças e sonhos de toda esta comunidade. Enquanto João se despedia, flashbacks dos últimos anos passavam por sua mente. O dia em que encontrou o cordão, o primeiro encontro com Eduardo, os desafios do projeto, as vidas transformadas. Cada memória reforçava sua determinação de continuar fazendo a diferença. Eduardo observava João com um misto de orgulho paternal e admiração. O menino que uma vez pedirá apenas pão em troca de um ato de honestidade havia se tornado um jovem líder, inspirando mudanças muito além de sua comunidade. João, disse Eduardo, sua voz embargada, você me ensinou mais do que eu jamais poderia te ensinar. Antes de partir, João fez um último tour pela comunidade com Eduardo. Passaram pelo Centro de Inovação Tecnológica, onde jovens que antes não tinham perspectivas agora desenvolviam aplicativos e soluções para problemas sociais. Visitaram a incubadora de startups, onde antigos vendedores ambulantes se tornavam empreendedores de sucesso. Na Praça Central, uma placa chamou a atenção de João. Era o anúncio de uma nova fase do projeto Esperança em Ação, a expansão para outras comunidades. Isso é incrível, Sr. Monteiro, exclamou João. Eduardo sorriu. E adivinha quem vai liderar essa expansão quando se formar? Se você quiser, claro. A oferta pegou João de surpresa. Eu? Mas, e a sua empresa? Eduardo riu. João, minha empresa agora é isso. Percebi que o verdadeiro legado que quero deixar não é um império financeiro, mas um mundo melhor. E não consigo pensar em ninguém melhor para continuar esse trabalho do que você. Chegou a hora da partida. João abraçou sua mãe uma última vez, prometendo ligar todos os dias. Abraçou Eduardo, agradecendo por tudo. Então, diante de toda a comunidade reunida, João fez um breve discurso. Há alguns anos, eu era apenas um menino que sonhava com um pedaço de pão. Hoje, parto para realizar sonhos que nem sabia que podia ter. Mas não vou sozinho. Levo comigo cada um de vocês, cada lição, cada desafio superado. Prometo voltar não apenas com um diploma, mas com ainda mais ideias e energia para continuarmos transformando não só nossa comunidade, mas o mundo. Enquanto o carro se afastava, levando João para sua nova vida, Eduardo ficou observando. Ele pensou no cordão de ouro, aquele objeto que havia desencadeado toda essa jornada. Percebeu que o verdadeiro tesouro não era o cordão em si, mas o que ele havia revelado. O poder transformador da honestidade, da compaixão e da ação conjunta. Naquela noite, Eduardo sentou-se em seu escritório, olhando para a cidade. Não via mais apenas prédios e ruas, mas um mundo de possibilidades. Pegou o telefone e ligou para sua filha, com quem havia se reconectado graças à influência de João. Laura, disse ele, que tal jantarmos juntos? Tenho algumas ideias que gostaria de compartilhar com você. No campus universitário, João desempacotava suas coisas no dormitório. Entre seus pertences, encontrou um pequeno pacote que não se lembrava de ter colocado ali. Dentro havia uma nota de Eduardo, para lembrar de onde você veio e o quão longe pode ir. Junto à nota, estava o cordão de ouro, agora um símbolo não de riqueza material, mas de uma jornada extraordinária. João sorriu, colocando o cordão ao redor do pescoço. Olhou pela janela do dormitório, para o vasto campus à sua frente. Um novo capítulo estava começando, não apenas para ele,
mas para todos aqueles cujas vidas ele e Eduardo haviam tocado. E em algum lugar do Morro da Esperança, uma criança olhava para o céu, sonhando com possibilidades que, graças a João e Eduardo, agora pareciam ao alcance. O sol se punha no horizonte, marcando o fim de um dia e o início de uma nova era. Uma era de esperança, de transformação e de possibilidades infinitas. João adormeceu naquela noite com um sorriso no rosto, sabendo que o verdadeiro trabalho de sua vida estava apenas começando. E aí, pessoal? Chegamos ao fim desta incrível jornada com João e Eduardo. Espero que esta história tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o meu ao contá-la. Agora, quero ouvir de vocês. O que acharam da transformação de João e Eduardo? Qual parte da história mais te emocionou? Existe alguma lição que você vai levar para a sua própria vida? Se essa história te inspirou, por favor, não guarde só para você. Compartilhe-a com seus amigos e família. Quem sabe quantas outras vidas podem ser transformadas por uma simples ação de bondade e honestidade. E para não perder nenhuma das nossas próximas histórias inspiradoras, não se esqueça de se inscrever no canal. É só clicar no botão de inscrição logo abaixo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Se você gostou deste vídeo, mostre seu apoio deixando um like. Cada curtida nos ajuda a alcançar mais pessoas com mensagens positivas como esta. E não para por aí. Nos comentários, conte-nos sobre alguma experiência pessoal em que um pequeno ato de bondade fez uma grande diferença. Vamos criar uma onda de positividade juntos. Lembre-se, assim como João e Eduardo, cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Às vezes, tudo começa com um simples ato de honestidade. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!